Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui hoje para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Como eu sempre tenho dito, a melhor e mais importante escola do mundo. Estamos adotando a revista Práticas Bíblicas, que foi produzida pelo corpo editorial da Convenção Batista Mineira, uma revista preciosíssima com ensinamentos fantásticos, especialmente para o nosso tempo. Hoje vamos estudar a lição de número 21, cujo tema é Proclamação do Evangelho. Esta lição, este estudo, está registrado na página 99 e vai até a página 102 desta revista. Eu queria começar, antes de mais nada, fazendo uma leitura da palavra do nosso Deus, que serve de base para a reflexão desse estudo. O texto de Atos, capítulo 8. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 8. A palavra do nosso Deus nos diz assim: E Saulo aprovou sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Quando nós pensamos na proclamação do Evangelho, nos vem à mente uma palavra que já estudamos aqui em nossos estudos. A palavra grega kerygma, que significa proclamação universal do Evangelho. Evidentemente, a missão da igreja é ter uma proposta sempre querigmática, isto é, uma proposta que proclame o Evangelho de Jesus Cristo de maneira universal. Até a morte de Estevão, e esse texto começa falando sobre o consentimento da parte de Saulo com relação ao apedrejamento, à morte de Estevão, diácono proeminente, importante da igreja primitiva. Até a morte de Estevão, a Bíblia diz que a igreja, embora tivesse o compromisso de viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo, ainda não havia entendido a importância de proclamar este evangelho de maneira universal. Estava fazendo isso em nível local, digamos assim. Mas com a morte de Estevão, naquele mesmo dia, começa-se uma perseguição na cidade de Jerusalém aos cristãos. E a Bíblia diz que esses cristãos foram literalmente obrigados a sair numa espécie de diáspora, de dispersão. É como a Bíblia descreve este processo de pulverização de crentes naquela região, na região da Judéia e na região de Samaria. Interessante que isso combina com uma palavra grega, a palavra eclesia, que é a palavra que nós traduzimos na Bíblia por igreja. A palavra grega eclesia significa sair fora ou sair para pregar fora. É exatamente este o conceito que a igreja deve ter, de andar para fora, de proclamar o evangelho fora das quatro paredes, acompanhando o processo de crescimento do reino de Deus e, naturalmente, fazendo parte integrante deste processo de crescimento, de desenvolvimento do reino de Deus. Então, partindo desse entendimento, é bom perceber, já de antemão, que esta dispersão, essa espécie de diáspora que aconteceu ali no primeiro século da era cristã, a igreja primitiva, tinha, naturalmente, a permissão do próprio Deus. Porque Deus, naturalmente, tinha um grande interesse de ver esta igreja difundindo a proclamação do Evangelho de maneira universal. E é exatamente isso que eu e você precisamos entender. As coisas, quando acontecem conosco, e digo conosco enquanto igreja,
que nem sempre podem ser explicadas do ponto de vista humano ou lógico humano, podem muitas vezes ser explicadas do ponto de vista espiritual. É bom lembrar que Deus nunca perde o controle da situação. Veja o que está acontecendo conosco neste exato momento. Estamos, na maior parte do Brasil, impedidos de manter os nossos templos com suas portas abertas. Mas isso não significa dizer que nós estejamos de braços cruzados, apenas consentindo que esta situação se estabeleça como está se estabelecendo. Precisamos entender que Deus também permite que algumas coisas aconteçam para que haja o desenvolvimento do reino, para que haja o crescimento do reino. Neste exato momento, ganhamos as redes sociais e podemos, via internet, alcançar pessoas que talvez nunca entrassem numa igreja, num templo evangélico. Eu e você estamos percebendo na prática que a permissão de Deus muitas vezes nos faz enxergar oportunidades que antes simplesmente não considerávamos em nosso coração. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja primitiva, naturalmente guardadas as devidas proporções, porque aquela igreja viu na necessidade da diáspora, da dispersão, a possibilidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a pessoas que ainda não tinham acesso a essa pregação, ainda não tinham acesso a esta mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem que pode transformar vidas, a mensagem que eu e você conhecemos como poderosíssima para transformar o mundo. Interessante que a Bíblia, inclusive, descreve nesta primeira porção do texto que lemos alguns princípios que podem nos ajudar a entender isso com muita clareza. Por exemplo, quando Filipe chega à cidade de Samaria, a Bíblia diz que ele proclama o Evangelho com toda a firmeza e as pessoas, inclusive, viam suas mazelas pessoais sendo literalmente resolvidas por este poder miraculoso do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que eram dominadas por espíritos imundos, impuros, a Bíblia diz que eram libertas, porque o poder da proclamação tinha esta condição, tinha esta característica transformadora. Então esta igreja vivencia uma experiência fantástica com esta dispersão. Então chegamos ao primeiro tópico dessa lição. E nesse primeiro tópico, o título é Um Povo que Proclama. A igreja, desde o Velho Testamento, ela tinha naturalmente referências especiais. Naturalmente, quando eu digo igreja, não penso no conceito que temos hoje, esse conceito de eclesia, não é? Mas quando nós voltamos lá na visão veterotestamentária, desde os tempos dos profetas, desde o tempo dos patriarcas, nós vemos que o propósito de Deus era que houvesse uma proclamação universal. Você vai perceber isso no chamado de Abraão, você vai perceber isso no chamado de Moisés, na continuidade do povo de Israel no chamado de Josué, você vai perceber isso na boca de cada um dos profetas. O povo de Israel foi selecionado por Deus não para viver um conceito de exclusividade com o Senhor, mas para ser o canal de bênçãos a fim de levar a palavra transformadora de Deus ao mundo. Infelizmente, este povo se fechou dentro das quatro paredes e não quis vivenciar esta experiência. Mas a igreja primitiva passou a experimentar isso, entendendo a importância de conduzir o Evangelho de Jesus Cristo de maneira universal. Então, a igreja precisa literalmente proclamar a palavra de Deus. Eu gosto de uma expressão que está em 1 Pedro, capítulo 3, mais especificamente nos versículos 14 e 15. A Bíblia diz que Pedro explica que apesar dos sofrimentos, apesar das ameaças que eu e você eventualmente podemos enfrentar, nós literalmente não podemos ficar em silêncio. Nós precisamos aproveitar tudo isso para proclamar o Evangelho e anunciar o que Deus é capaz de fazer na pessoa de Jesus Cristo, na vida daquele que se entrega ao seu amor, que se entrega à sua proposta. Há uma palavra importante que está em Romanos capítulo 15, e eu quero inclusive ler esta passagem, ela se encontra neste livro, nos versículos 8 e 9, e eu quero fazer esta leitura para que eu e você tenhamos a oportunidade de compreender como verdadeiramente o Evangelho transforma.
Porque é bom lembrar que o apóstolo Paulo, que é o autor desta carta à igreja de Roma, ele antes havia se tornado um perseguidor do evangelho. Você notou no capítulo 8 de Atos, certamente percebeu, que Paulo entrava nas casas, arrastava as pessoas, puxando-as pelo cabelo, levava estas pessoas ao cárcere, à prisão. Ele literalmente estava determinado a encerrar a missão do evangelho. Mas a Bíblia diz que no encontro com o Senhor, Paulo passou a ter uma nova visão de mundo. É o que nós chamamos de cosmovisão, uma visão nova de mundo. E nesta nova visão de mundo, ele passou a viver não por si mesmo, não pela lei, mas por Cristo Jesus. E neste capítulo 15 do livro de Romanos, mais especificamente nos versículos 8 e 9, a palavra de Deus nos diz assim, são palavras proferidas pelo apóstolo Paulo. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. Note que Paulo assume uma veia proclamadora do Evangelho que tem um propósito fundamentalmente universal. E ele busca fundamentos no Velho Testamento, nesta visão, digamos assim, veterotestamentária. Então não se pode perder de vista, enquanto Igreja do Senhor, que nós somos chamados para fora, chamados para pregar o Evangelho fora. Nós não precisamos pregar o evangelho a quem já foi salvo, a quem já foi convertido. Evidentemente, precisamos doutriná-los, discipulá-los, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está preceituado na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no último capítulo, quando Jesus Cristo faz uma reunião com os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não se discute. Agora, é preciso que eu e você saibamos que uma vez alguém convertido, precisa ser encarado como um discípulo de Jesus e não mais como alguém que está sem eira nem beira nesse mundo. Alguém, portanto, que não tem qualquer perspectiva espiritual. Se já é discípulo de Jesus, já entende a importância de também fazer discípulos. Logo, incorpora em sua trajetória de vida a missão da evangelização. E eu e você não podemos perder isso de vista. Por falar nisso, é bom lembrar que o segundo tópico da lição nos propõe exatamente esta dimensão. O segundo tópico tem por título Até os confins da terra. Eu e você não podemos literalmente restringir a pregação do Evangelho ao nosso círculo mais restrito. Nós precisamos ampliar estes horizontes, estender, como dizia o profeta Isaías, o espaço de nossa tenda para alcançar novos mundos, novas terras, novas famílias, novas pessoas, todos aqueles que carecem literalmente da glória de Deus. Eu e você não podemos perder isso de vista. A Bíblia diz que este foi o compromisso daquela igreja a partir de então. Desde a sua dispersão, desde a diáspora, a igreja passou a proclamar o evangelho em vários lugares. A Bíblia diz que esta igreja chegou à África, esta igreja chegou a outros lugares da Ásia, esta igreja chegou à Europa, esta igreja chegou, por que não dizer agora, nos nossos tempos, à América, a América do Norte e do Sul. Nós estamos sendo tremendamente abençoados porque a palavra do Senhor está se difundindo por muitas terras, por muitos lugares. Então nunca perca isso de vista. O comprometimento da pregação do Evangelho de Jesus Cristo é até os confins da terra. Isto é, o limite não é a rua de baixo. O limite está relacionado aos confins da terra. E é interessante que há uma promessa da parte de Jesus Cristo a este respeito.
E ele diz isso lá no Evangelho de Mateus. E eu preciso ler esta passagem para que você a tenha como uma passagem que se constitui, digamos assim, como regra para a proclamação do Evangelho de maneira universal. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, texto que já mencionei há pouco, mas agora quero lê-lo. A partir do versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E o mais importante de tudo: e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. A presença de Jesus Cristo não apenas nos salva e nos consola, mas nos garante a segurança de que precisamos para, de maneira firme, contundente, proclamar este Evangelho de maneira universal. A igreja não pode se perder nisso. Infelizmente, por muitos anos, a igreja desperdiçou esta veia evangelizadora e se transformou numa associação fechada em si mesma. Nós não podemos admitir isso em nosso meio. Somos servos de um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos chama à proclamação universal. Talvez você não possa ir à África, talvez você não possa ir à Europa, talvez você não possa ir a outros países, inclusive da América do Sul, que carecem bastante da proclamação do Evangelho. Talvez você não possa sequer se mudar de cidade para pregar o Evangelho. Mas você pode fazê-lo através de sua oferta, você pode fazê-lo através de suas orações, você pode fazer através da internet. Hoje, os meios de comunicação, especialmente de ordem virtual, nos levam a muitos lugares do mundo. E eu e você podemos aproveitar essas oportunidades para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, que sejamos uma igreja que entende que ser igreja é ser chamada para fora. Amém? Que Deus nos abençoe a pensar este Evangelho como Deus espera que o pensemos, a proclamar este Evangelho como Deus espera que o proclamemos. Que Deus abençoe a sua vida, que esta lição possa não somente enriquecer a sua alma, mas convencê-lo, pela ação poderosa do Espírito Santo, de que você é um sacerdote de Deus nesta terra, que precisa evangelizar para além dos horizontes que os seus olhos conseguem enxergar. Muito obrigado pela sua atenção.